Chega pra cá um pouquinho. Assim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos esperando. Boa noite, seu Helder. Meu tio, oi tio. Boa noite, boa noite. Estamos esperando. Oi, Thiago, irmão. Boa noite. Boa noite, Raquel. Estamos esperando o Dr. Sigmi entrar. Boa noite, boa noite. Estamos esperando só a solicitação de entrada. Isso. Aqui. Vai dar certo. Tá conectando. De entrada. Isso. Boa noite, doutor Sigmi. Tudo bem, meninos? Olá. Tudo certo? Boa Tudo noite bem. a todos. Vamos dar início à nossa live, né? Antes da gente começar, primeiro a gente gosta de explicar para quem não conhece quem somos nós. Então, esse é o grupo Viver Melhor, que é um grupo formado por duas geriatras. Então, eu, Isadora Crosara, sou geriatra, a doutora Juliana Junqueira e a neuropsicóloga Rejane. Nós montamos esse grupo com o intuito de trazer conteúdo, informação e ressignificar a vida da pessoa que busca um envelhecimento diferente, ativo, né, cheio de vida. E aí o intuito da gente estar realizando essas lives semanalmente é realmente trazer novos conteúdos para você que tem nos assistido, né? Somos entusiastas. E a gente tem a grande honra de, a cada semana, termos uma participação de alguém de referência na área, né? Semana passada nós tivemos a doutora Elisa Franco, uma grande geriatra, e hoje nós temos a grata satisfação do doutor Sigmi estar aqui conosco. Então, hoje o doutor Sigmi vai falar para nós sobre como ter um sorriso lindo, né? A gente vai debater o equilíbrio entre a saúde e a beleza, né? E para trazer, então, o doutor Sigmi Taniguchi, é o nosso especialista, ele dispensa apresentações em Goiás e provavelmente no Brasil, porque todo mundo conhece. É um cirurgião dentista do Instituto Sigmi Taniguchi. Ele é especialista em cirurgia bucomaxilofacial pela USP e implantodontia oral pelo São Leopoldo Mandique, em Campinas. E foi muito interessante que ao divulgar essa live de hoje, todo mundo falava, eu conheço, ele já me atendeu. Então, além de tudo, ele é muito querido por todos que eu mandei a live, viu, Sigmi? É uma honra para nós ter você aqui conosco. E Obrigado, o senhor meninas. gostaria de fazer mais algum complemento na sua apresentação? Gostaria de não ser Por favor. chamado de senhor. E nem vou Ah, chamar vocês de senhora. ok, combinado perfeito, hein? Muito bacana. Então, não Bom, gostaria de chamar nem vocês de senhora. Agora, se vocês quiserem, posso chamar vocês de senhora, não tem problema. não, Mas eu não gosto de não, ser chamado ficamos de senhor para a combinados gente assim, tá? fazer mais um bate-papo, tá? Então, quer dizer, Claro. a questão de falar de currículo, eu nem dou tanta importância para isso, porque, na verdade, a gente está para atender pessoas, independente de onde. Espera aí.
A internet Agora, aqui, isso. agora eu tô vendo, agora Ó, vocês estão nós mexendo, também. estava congelado. Ok, tinha Então, congelado para nós também. Então, só... é, Ah, vai, siga o raciocínio. então é, o trabalho de vocês é um trabalho muito bonito. Eu tenho muito orgulho de ter participado de parte do trabalho de vocês lá na Expo Viver Melhor, de ser amigo de vocês, de ter contato com vocês. A Isadora, inclusive, é médica da minha sogra, né? E minha sogra já é uma pessoa que está na terceira idade, minha mãe também, então tem todos esses cuidados. E a gente realmente tem uma linha de trabalho muito próxima das pessoas da terceira idade. A maioria dos nossos pacientes é da terceira idade. Então, e essa terceira idade, ela está, como eu atendo esse pessoal há mais de 25 anos, ela está em constante mutação. Então, o paciente de 65 anos, dos anos 2000, do ano de 1995, de 2000, ele é diferente do paciente de 65 anos de hoje. Então, eu até costumo classificar esses pacientes lá na clínica em duas partes. Quem tem até 70, 75 anos e quem tem mais de 75 anos. Ou seja, às vezes até mais de 80. Na verdade, a minha divisão é quem chega por conta própria e quem chega levado por alguém. Essa é a minha divisão dos meus pacientes lá. E, assim, na verdade, eu gostaria muito de falar sobre esses pacientes, que é o foco de pacientes que vocês têm também, não é isso? Congelaram para mim de Isso. novo aqui. Tá, não, a gente já voltou. Do... Então, Sigmi, uma das nossas preocupações com um tema que é tão importante, né, que até Tá na live congelado. anterior, Eu não a sei se eu estou doutora congelado também. Elisa... Não, não tá, Eu não. estou congelado também? A doutora Elisa, na live anterior, frisou a grande necessidade dos cuidados com a boca, né? Uhum. E aí, hoje em dia, né, com essa pandemia que a gente vivencia, que a gente tem ficado muito tenso e com medo, às vezes, de se propor a fazer aquela rotina que a gente vinha, mas, ao mesmo tempo, como você frisou, hoje a gente está diante de uma sociedade que envelhece, né? Que envelhece num padrão muito diferente do que se via há algumas décadas atrás. Então, um paciente idoso de hoje, 60, 70, 80, 90 anos, ele tem, às vezes, uma expectativa de vida ainda grande, né? Então, uma pessoa com 60 anos, ela tem uma expectativa de chegar aos 95. Então, a gente precisa de entender que as demandas vão mudar, né? Elas já mudaram, na Assim, verdade. elas já mudaram, a ciência evoluiu muito, né? E Muito. que as técnicas hoje, coisas que eram inacessíveis para uma população num passado recente, hoje ela é acessível do ponto de vista de econômico e de técnicas muito seguras para uma população que envelheceu e hoje, coisa que a gente Perfeitamente. não pensava aos 90 anos é possível. Então, Uhum. primeiro, acho que para aproveitar essa preocupação, e foi reforçado essa necessidade do cuidado com a boca, lembrando que a boca é uma fonte de entrada para infecção, para algum tipo de complicação. Eu gostaria que o senhor fizesse um mapeamento, como é que as clínicas têm se preparado para esse momento de pandemia, como é que o Instituto Sigmi Taniguchi tem se preparado, como é que tem sido esses cuidados, qual Uhum. que é a preocupação diante de um cenário onde as pessoas estão com medo até de se cuidar diante de complicações, porque o medo da doença, né, do vírus, é maior do que o medo da complicação de Perfeitamente. adoecer. Na verdade, a nossa profissão, a profissão de dentista, é a profissão que corre mais risco dentre todas as profissões. Porque como a gente trabalha com o paciente, esse paciente está de boca aberta na nossa frente, então os nossos pacientes
a gente trata exatamente no trato respiratório, onde essa doença é transmitida com mais facilidade. E a odontologia, de modo geral, bem praticada, está muito bem preparada para esse desafio. Então, nós, quando atendemos esses pacientes, existe todo um preparo da clínica inteira, né? Não só da minha, da maioria dos colegas, da clínica inteira, onde existe um distanciamento de recepção, o movimento, como diminuiu um pouco também, a gente está atendendo pacientes, menos pacientes. Então, quer dizer, como a minha clínica, por exemplo, tem 7 salas, a gente atende em uma sala, depois atende em outra, enquanto aquela outra sala passa por um processo de higienização, e esse processo todo é um processo que a gente tem esse conhecimento científico de como se faz essa higienização. Na verdade, esse vírus, ele é um vírus muito fácil de ser transmitido, mas é um vírus muito fácil de ser eliminado também. Ele morre com água e sabão, ele morre com álcool 70, ele morre com temperatura de 70 graus, 5 minutos. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para matá-lo antes de que aconteça alguma coisa. E o grande desafio nosso primeiro, não nos contaminar e contaminar a equipe. Então, a gente usa toda a paramentação, as máscaras especiais, usamos a viseira, capotes descartáveis. Então, toda essa paramentação a gente está usando para poder atender esses pacientes. E a gente tem um desafio um pouco maior, porque é como se todo paciente tivesse o Covid e todo paciente também não tivesse, porque o maior risco de contaminação dos pacientes é da contaminação cruzada, é de um paciente para outro. Nós não vamos passar isso para o paciente e ele dificilmente vai passar para nós por causa do cuidado que a gente está tomando. Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, entre um atendimento e outro, fazer toda aquele processo para evitar que aconteça isso dessa forma. É bem verdade que eu tenho ido no supermercado, às vezes, na farmácia, e assim, não tem comparação o que a gente está fazendo e como é seguro dentro da clínica, em comparação com os locais onde as pessoas não são especialistas para tratar disso. Sou cirurgião, então, numa cirurgia, a gente não deixa contaminar nada. E a gente só passou isso para o resto da clínica, o tempo todo cuidando da contaminação. Um dono de supermercado, ele não sabe e não tem nem obrigação de saber como fazer isso. Então, no supermercado, na padaria, em qualquer comércio, qualquer lugar que você vai, é muito mais perigoso você adquirir do que com a gente, do que nos consultórios médicos, do que nos consultórios odontológicos. E assim, tenho conversado com alguns amigos médicos também sobre essa parte de prevenção. Eu conversei com o Maurício Prudente, lá da Encore, ele é cardiologista. Tirei o siso da filha dele semana passada, falei com ele, e ele falou: Sigmi, tem muito paciente que vai morrer porque não vai descobrir o câncer a tempo, porque está com medo de ir no médico para descobrir o câncer. Tem muito paciente que vai morrer, que morreu porque não foi, infartou e não foi para o médico, porque falou, não vou, porque eu vou pegar a Covid. Então, tem os hospitais de referência e tem os hospitais que não são de referência, que são hospitais gerais, né, de outras doenças, que os pacientes têm que continuar fazendo esses tratamentos, eles têm que continuar, a vida tem que continuar, né? A gente tem que ter o distanciamento social, nós temos que ter usar as máscaras, que eu acho super importante. Estou usando desde o começo. Lá no Japão, a pessoa dá um espirro, ela sai de máscara na rua para não transmitir nada para ninguém. Não é? Mesmo se ela não tiver nada, mas já tem o hábito, já criou o hábito. Isso é normal, é o hábito normal lá no Japão. E todo mundo anda lá de transporte coletivo e ninguém não teve isolamento e lá está muito melhor do que aqui. Né? Então, é possível fazer. Acho que as pessoas têm que pensar que não existe só essa doença, existe um monte de coisa. O paciente que é mais suscetível à doença, essa doença também é mais suscetível às outras doenças. A população mais idosa tem que cuidar até mais da saúde. Então, tem que ter sempre o meio termo. Eu acho que os meios de comunicação, em determinados momentos, eles poderiam prestar um serviço um pouco melhor como fazer as coisas, né? Informando um pouco melhor o que as pessoas têm que procurar. Eu acho que o serviço tinha que ser muito mais de informação, de informação
educativa do que da informação realmente alarmante, né? Que mostra só quem está morrendo, que morreu uma criança lá não sei aonde, morreu uma criança lá não sei aonde. Então fica falando que todas as crianças, não é bem assim, a gente sabe. Então acho que a gente isso poderia ser, as informações poderiam estar salvando mais vidas do que essas coisas alarmantes. Eu tenho tido muito interessante o jeito que o senhor, que você colocou, porque foi uma fala que a gente ainda não teve, que realmente é um vírus que contamina muito fácil, mas que também ele é muito sensível a práticas de higiene que a gente deveria ter na nossa rotina. E para a odontologia, já eram práticas que vocês já tinham, porque outras doenças que também são que podem ter esse potencial de contaminação, vocês já lidam com ela ao longo dos anos na odontologia. Eu opero um paciente de AIDS, eu opero um paciente que tem AIDS, por exemplo, ou um paciente que tem hepatite C, mesmo que ele me informe. Não, às vezes você nem sabe que o paciente tem, você tem que sempre pensar mas mesmo que ele me informe possível paciente, igual na medicina, é o possível infectado. Né? A gente atende todos como se tivessem. Tanto que quando eles contam que tem, a gente não faz nada diferente. A gente faz o que você vai fazer diferente? Nada. É como se todos tivessem. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Assim, nós estamos trabalhando, nós estamos liberados para trabalhar, estamos trabalhando normalmente. Obviamente, não tem o mesmo fluxo de paciente que havia antes disso. Mas, óbvio que a gente tem os nossos medos, os nossos receios, mas a gente tem que fazer isso com responsabilidade e é a nossa missão. A gente continua cumprindo a nossa missão, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, até aproveitando esse gancho assim, das pessoas que nesse momento estão bem receosas de ir ao dentista e tudo mais. Existe alguma periodicidade assim, de intervalo de tempo para que a gente vá ao dentista e se isso muda entre a vida da maturidade e o envelhecimento? O que o senhor poderia nos nortear nesse sentido? É o seguinte, nossa geração foi muito acostumada a gente ia no dentista e aí saía do dentista e chegava em casa, o dentista, eu tive 7 cáries. Então é isso, ia lá tratar 7 cáries, né? Aí os nossos filhos já não têm mais isso, né? Eles vão ao dentista e eles não têm cárie nenhuma. Então, por que isso, né? Basicamente é por causa do flúor. Depois de 1989, 1990, aqui em Goiás e no Brasil inteiro, começou a usar o flúor na água e as pesquisas dizem que o flúor, isso é comprovado, né, que o flúor ajuda a prevenção das cáries. Junto com isso, os cremes dentais também aumentaram a concentração de flúor. Então, mesmo quem não tem acesso ao flúor na água, ele ainda tem essa possibilidade de melhorar. Ou seja, a doença cárie diminuiu muito a prevalência da década de 80 para cá. Então, hoje, mesmo em comunidades que têm mais carentes, o CPOD, né, que é o índice que marca dentes perdidos, cariados ou obturados, ele caiu drasticamente nesses últimos 30 anos. Então, o que fica? Depois dos 30 anos, o adulto, e aí depois dos 40 vai piorando, eles começam a ter um outro tipo de doença, que é a doença periodontal, que é aquela doença causada pelo tártaro, que é a doença da gengiva. Então, o tártaro vem ali em volta. O tártaro é um endurecimento, eu vou dizer termos bem populares, tá? É um endurecimento daquele biofilme, que antigamente a gente chamava de placa bacteriana, que isso fica bem duro em volta do dente, isso incomoda a gengiva, inflama a gengiva, e essa inflamação da gengiva também é passada para o osso, e esse osso começa a diminuir o tamanho desse osso até que o dente fica mole e você começa a perder dentes. Então, tem pacientes que têm uma susceptibilidade maior da doença periodontal, outros não. Esses pacientes que têm a susceptibilidade maior, eles precisam ser vistos com mais frequência. Tem pacientes que vão de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses. E outros pacientes, o ideal para a prevenção de doença periodontal é uma vez por ano depois dos 30, 35 anos de idade.
né? Então, isso aí é o ideal. Agora, pacientes que têm a higiene, quanto melhor a higiene, quanto melhor a condição de higiene, porque às vezes a pessoa higieniza muitas vezes, mas ela não tem uma condição boa, o motor, ou o cuidador não consegue higienizar bem, esses pacientes têm que ir com mais frequência um pouco, porque acumula mais rápido, entendeu? Então, no caso de, hoje em dia tem muito, já começou a existir uma odontologia a domicílio, né? Tem muita gente indo nas casas para poder fazer odontologia a domicílio, que essa odontologia basicamente é uma odontologia de prevenção, muita periodontia, então eles raspam muito tártaro, cuidam bem desse tipo de doença, que depois leva a infecção, aí pode ter alguns comprometimentos sistêmicos, tipo endocardite bacteriana e outras doenças sistêmicas, infecções que podem agravar. Então, é muito importante esses cuidados. Então, o que a população, as pessoas que estão assistindo, a população tem que pensar nessas pessoas? Muita higiene, limpar sempre, principalmente perto do dente e da gengiva. Para o cuidador, tem algumas coisas que podem ser feitas, que às vezes a escova não consegue ir bem lá, pega uma gaze molhada, molha a gaze e fricciona a gaze entre a gengiva e o dente. É legal fazer isso. Aí A vai gaze trocando molhada na água? Pode, se tiver um soro fisiológico, tudo bem, mas se não tiver, pode ser na água filtrada, não tem problema nenhum. É uma gaze úmida só, que você vai passando ali entre o dente e a gengiva para tirar aquela placa, aquele biofilme, entendeu? É mais fácil de Na pasta alcançar do que a dental também gengiva. não. Pode um pouquinho também, mas só porque a pasta dental vai. O legal é fazer isso aí sem a pasta dental e no final finalizar com a pasta dental, entendeu? Porque a pasta dental vai gerando saliva, então começa a abreviar o tempo dessa higiene. Então, se você faz aí uma higiene legal, você faz essa higiene onde der com a escova faz, onde não der com a escova pode fazer assim e depois finaliza com a pasta dental. É bem legal. Tem um outro negócio também que, para quem tem condição, tem uns aparelhinhos que chama Waterpik, que é um aparelhinho que parece aquela aguinha do dentista, sabe? Então, jogar aquilo lá entre uma prótese ou o dente e a gengiva é legal para pessoas que têm pouca condição de se cuidar, né? Para o cuidador fazer, isso é legal fazer também. E aí, e ficar de olho, sabe? Examinar, às vezes pega uma lanterninha, olha, a cor da gengiva é cor de rosa. Se tiver muito vermelha, se mexer está sangrando, então precisa de procurar uma ajuda para ver isso aí. Porque a doença periodontal, que é essa doença que acomete mais o pessoal da terceira idade, é uma doença que quando ela vem, tem infecção associada. Essas infecções não são boas. Isso é geral do paciente. Então é interessante fazer isso dessa forma, entendeu? E é interessante essa colocação, porque não é incomum, né? Eu que faço visitas domiciliares, aí o paciente que às vezes tem um quadro demencial, com alguma alteração comportamental, ou um paciente um pouco mais agitado, alguma doença psiquiátrica, ou um paciente mais frágil, geralmente a família tem dificuldade, ou o próprio cuidador tem dificuldade de entender quais são os cuidados, né? E aí entender que esse uso da gaze vai trazer benefício e que quando isso não é possível pela família ou pelo cuidador, que temos profissionais que fazem esse cuidado em domicílio, é muito importante, porque a boca é porta de entrada para infecção para vários Para outros tudo. órgãos, né? Exatamente. Esses Então, casos até, assim, doutor Sigmi, esses casos de síndromes demenciais, principalmente em fase mais avançada, muitas vezes a família, os cuidadores têm muita dificuldade porque o próprio paciente não compreende o manuseio que ele recebe e aí, às vezes, assim, se ele usa prótese, é um desafio tirar e é um desafio colocar. E aí a grande maioria das pessoas acabam caindo na tendência de tirar e deixar o paciente sem a prótese. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso.
Tá. A questão do paciente ficar sem a prótese é uma questão que pode até trazer mais malefícios ainda para o paciente. O paciente que tem dentadura, por exemplo, é um paciente que a higiene dele já não precisa ser não é tão crítica assim, porque não tem onde parar a placa, então, e as mucosas estão todas fechadas, não tem porta de entrada. Certo? Mas aí você tira a prótese, o que que acontece? Já viram que o paciente às vezes de boca murcha? Por que a boca fica murcha? Porque quando a gente fecha a boca, a gente para de fechar a boca quando o dente de cima toca no de baixo. Então tem um negócio aqui que chama de dimensão vertical. Então quando eu fecho a boca, aqui em mim tem 71 milímetros. Já teve 71,5 talvez na minha vida, mas o dente vai desgastando aos poucos, isso acontece com todo mundo. E aí, hoje eu tenho 71. Se eu tivesse 68, todo o meu tecido que acomoda em 71 ia acomodar em 68. Então, isso me dá uma expressão mais de idade. A comissura fica um pouco mais assim, fechada. Às vezes sobe uma salivinha aqui, dá umas úlcerazinhas assim na comissura labial. O lábio fica invertido, o vermelhão diminui. Então, o paciente já fica com uma expressão mais velha. Isso aí é um sinal estético. Qual que é? É que também vem um problema sistêmico com isso. Qual que é o problema? Quando você morde mais do que você devia morder, o músculo que devia ir até ali, ele tem que ir mais do que onde ele vai. Então, o ligamento que devia ir até um ponto, ele vai num lugar mais longe do que ele teria que ir. Então, ele fica distendido ou frouxo demais. A articulação, que chama articulação temporomandibular, que parece uma articulação do joelho mini, uma de cada lado, ela também sofre, porque ela é feita para ficar até um certo ponto, ela sofre mais. Então, a gente faz muito tratamento de paciente, desdentado ou não, às vezes o paciente não é desdentado, mas ele perdeu dimensão vertical. A gente tem que aumentar o tamanho de todos os dentes, porque ele começa a ter dor aqui, ele começa a ter dor muscular, ele começa a acordar com dor de cabeça. Então, o que você faz? Você aumenta a dimensão vertical, você aumenta a altura da mordida desse paciente para devolver função. E aí a gente devolve estética também, junto com isso. Entendeu? Então, esse aqui é o grande barato de devolver a estética junto com a função, que a gente fala de função estética, porque quando você devolve a função, automaticamente você devolve a estética. Então, o paciente desdentado também acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, eu tenho pacientes desdentados, muitos pacientes desdentados na clínica, totais, não tem dente em cima e embaixo. Então, hoje tem uns tratamentos bem rápidos, que a gente coloca, por exemplo, embaixo, 4 implantes aqui na mandíbula e coloca todos os dentes em cima desses 4 implantes. É um tratamento dá para fazer em 24 horas. Normalmente a gente gasta aí 2 ou 3 dias para não correr demais, porque não precisa ser em 24 horas, mas dá para ser em 24 horas. O paciente sai com todos os dentes na boca. É um tratamento, por exemplo, o recorde de idade que a gente tinha na clínica, desse tratamento que a gente tem na clínica, é 96 anos. Então, nós fizemos uma paciente de 96 anos, uma cirurgia como essa, até nesse caso a gente não cortou, porque a gente fez ela. A gente veio com uns guias antecipados, ela nem fez corte, e fizemos a cirurgia e ela ficou super feliz. Depois a filha dela foi lá e falou que ela tinha sido a melhor coisa que ela tinha feito na vida, que ela tinha falado. Isso deixou a gente muito feliz, né? E ela fez isso no mês de julho, agosto de 2018, e aí ela partiu em 2019, mas ela disse que a família disse que ela viveu um ano muito legal com essa prótese nova e que foi muito bom, que ela achou bom demais. E ela é pessoal lá de Piracanjuba, então eu fiquei muito feliz com esse caso. Então, quer dizer, ela devolveu a autoestima, ela pôde mastigar muito melhor, ela comia maçã, ela comia pão, isso também ajuda do ponto de vista nutricional. Porque imagina uma pessoa que usa dentadura, né? Usa dentadura, você morde de cá, ela solta de lá. Você morde atrás, ela solta na frente. Você morde na frente, ela solta atrás. E não é porque o dentista que fez a dentadura é ruim, é porque o tratamento tem limitação. Tem jeito de ser melhor do que isso. Aí você coloca tudo fixo.
Então, a pessoa consegue comer melhor. Então, você que é geriatra, o que a pessoa que não tem dente direito gosta de comer? Macarrão e doce. É bom para quem é diabético? Não é bom para quem é Pois diabético. Ela não vai comer brócolis, porque brócolis não para. Ela não consegue comer brócolis de dentadura, entendeu? E aí você faz um negócio desse, você devolve a estética, a função, devolve a saúde também, porque a pessoa consegue mastigar melhor, aí o intestino funciona melhor, aí a nutrição é melhor, então ela tem taxas de açúcar melhor se ela, obviamente, se ela obedecer uma dieta nutricional um pouco melhor, né? Então, quer dizer, a quantidade de benefícios que a gente tem não é simplesmente, fui no dentista, obturei um dente, eu fiz uma dentadura. Então, a quantidade de benefícios por trás desses tratamentos é muito grande. Esses tratamentos também, eles estão muito... a ciência evoluiu muito para esses tratamentos. Eles estão muito previsíveis. E não é na minha clínica. Você tem inúmeros dentistas na cidade, no Brasil, a odontologia brasileira é muito boa, que conseguem fazer isso bem, entendeu? Tem uma questão que eu acho que você abordou sensacional, que é a questão dos nossos mitos, né? E aquilo que envolve a longevidade, nós temos muitos mitos. Então, a gente acha que a pessoa de idade mais avançada é como se ela não fosse merecedora de receber um tratamento de qualidade que vai ter um nível de repercussão imenso. Aí eu sei que, acho que você não é ortodontista, mas deve Não. trabalhar com, enfim. Eu queria saber, mas uma questão, assim, existe limite para a colocação de aparelho nos dentes? Limite de idade, por exemplo? Não existe limite de idade. O que existe é limite de como o seu dente está, da parte periodontal, que é aquela parte de inserção do osso e da gengiva. Se ele tem uma boa saúde periodontal, você pode mexer. Por quê? Na ortodontia, você trabalha com movimento. Você vai movimentando levemente o dente e aí vai reabsorvendo o osso de um lado e formando do outro, de modo que isso é fisiológico e vai bem. Quando você tem uma doença periodontal, aí quando você faz isso, a doença periodontal aumenta, então não dá para fazer. Mas o paciente mais velho, depois que passou a adolescência e deixou de ser até adulto jovem, um paciente, por exemplo, de 40 anos, é um paciente que o osso ele já está mais maduro. Então, nessa fase, o paciente o ortodontista tem que ir mais devagar no tratamento. Então, ele faz um movimento um pouco mais lento do que um paciente de 16 anos. Porque o osso está mais maduro, e se ele fizer um movimento muito brusco, aí ele reabsorve e não dá tempo do lado de lá o osso formar de novo. Entendeu? Então, essa é a achei dinâmica do tratamento ortodôntico. Pode falar. Voltando à questão da funcionalidade, né? Porque quando a gente pensa muito em sorriso, a gente lembra muito da estética, né? Mas você comentando uma senhora de 96 anos que fez o implante e viveu com certeza muito mais sorridente. E no processo de envelhecimento, uma das maiores limitações que a gente tem é na questão da nutrição, né? E na população que a gente tem hoje, envelhecida, é uma população que teve um cuidado com a dentição muito diferente. Antigamente era muito comum o tratamento ser a extração dentária, né? Então é muito comum uma população totalmente sem dentes ou com poucos dentes, onde a adaptação das próteses pelo processo de envelhecimento, pela reabsorção, às vezes não fica adequada e ele prefere tirar e se ele não come brócolis, ele pensa carne, né? A ingestão de carne, que é o que mais limita o processo de envelhecimento, a sarcopenia, né? Não ingerir a proteína para formar o músculo, e é o músculo que te mantém em pé, é o músculo que te faz mastigar, é o músculo que te faz engolir, é o músculo que te faz falar. É uma preocupação muito importante dos geriatras. Teria, né, para a população, hoje em dia, a gente acabou de ver que idade não é limitação, e a gente, todas as nossas lives, a gente tem reforçado
que a idade não é um fator limitante para nada, né? A idade hoje, ela vai levar em conta muito mais a sua expectativa de vida, a sua funcionalidade. Teria alguma contraindicação total ao processo de implante? E assim, explicando para uma leiga, como é que faz um implante sem cortes, aquela? Como é que é esse processo? Achei muito interessante, um processo mais moderno. Como é que estão as técnicas mais modernas do ponto de vista para alguém que tem interesse em fazer e morre de medo? Como é que é esse processo? O que ele precisa? Qual é o passo a passo? A odontologia, nos últimos 10 anos, está passando por uma transformação muito grande. Os implantes, eles começaram no início da década de 90, com mais. Então, essa Doutor Sigmi, a sua internet, ela tá pelo Wi-Fi? A gente tá travando bastante o seu vídeo. A sua internet está pelo Wi-Fi? A internet sua está pelo Wi-Fi? Se ela eu não sei se porque esse horário também é um horário de muito congestionamento de internet, né? Aí. Voltou? Está nos ouvindo bem? Consegue nos ouvir bem? Agora sim. Aí, a gente também está te vendo melhor. Então, vai ter que acabar e voltar um pouquinho a história, tá bom? Tá bom, volto lá. Por favor. Volto lá. Então, de 10 anos para cá, a odontologia ela evoluiu muito. Inclusive, o nosso consultório hoje, nossa clínica hoje, passou por um processo todo de informatização e digitalização. Só para você ter uma ideia de algumas coisas que hoje tem, que não tinha há 10, 15 anos atrás, hoje um paciente vem na clínica, a gente prepara o dente, em alguns casos a gente ainda gosta de moldar. Bloqueio de novo. Pessoal, o horário deve ser o horário mesmo. Isso, voltou? Esse horário é bem pesado. E aí tá dando uma travadazinha. Vamos ver se ele retorna. Se ele não retornar, a gente recomeça, tá bom? Vou sair daqui. Pensando nisso, que nas quartas as lives estão bem intensas. Passei pro 3G aqui, o João Lucas, meu assessor aqui. Isso. Ainda bem que a gente tem esses meninos na vida da gente. Então, Okay. aí nós, nos últimos 10 anos, a odontologia digital, ela chegou. E chegou forte. Para você ter uma ideia, antigamente, você lembra quando a gente moldava, não moldava, fazia um preparo e moldava a boca? Então agora a gente escaneia a boca, faz o preparo, faz o scanner, aí o scanner vai para uma fresadora, depois de 2 horas, em muitos casos a gente está colocando
a coroa em cima do dente, com uma precisão muito maior e com um tempo muito menor, e o custo vai melhorar. Não é o melhor ainda, porque a tecnologia é muito jovem, muito nova, né? Hoje 2% só dos consultórios têm esse sistema para trabalhar assim, mas quando isso virar 10, 15, 50%, isso vai diminuir o preço, porque como diminui o tempo, acaba diminuindo o preço também para o consumidor final. Então, essas coisas, e tem várias coisas que podem ser feitas desse jeito, com odontologia digital. Hoje o paciente chega na clínica, a gente precisa de uma tomografia, a gente tem um tomógrafo, né? Em 5 minutos eu tô vendo tudo lá do osso do paciente na minha frente, cortando do jeito que eu quero. Na tomografia, a gente pode fazer os cortes da forma como a gente quiser, então faz uma investigação muito mais rápida. Isso faz parte do que a odontologia moderna trouxe para nós. Em termos de cirurgias, hoje a gente tem guias para fazer cirurgias que a gente faz a tomografia, faz um planejamento e planeja colocar o implante em um lugar espacialmente falando. E aí esse lugar ele é reproduzível. A gente entra para a cirurgia com esse lugar reproduzível. Eu faço a cirurgia antes da cirurgia virtual, depois eu reproduzo o que eu fiz na cirurgia virtual no paciente. Então, a previsibilidade aumentou muito. Às vezes a gente faz uma cirurgia sem fazer incisões. Obviamente que você tem que fazer o furinho ali onde vai colocar o implante, mas em muitos casos a gente não faz incisão mais, a gente só faz o furinho. Em outros casos, não. Isso não é para... Como tudo na vida, tudo tem indicação. Tem casos que é feito desse jeito, tem casos que a gente não consegue fazer dessa forma. Mas a odontologia deu um passo muito grande. E nesse momento de pandemia, a gente identifica que quando a odontologia, quando tudo voltar, as coisas vão ser um pouco diferentes. Eu acho que o tecnológico, por exemplo, a gente gastava 8 horas para fazer um tratamento grande, se a gente passar a gastar 4 horas, o paciente ele vai querer estar menos no dentista, ele vai querer estar menos no médico, ele vai querer estar menos, ele vai querer estar mais em casa sempre. Então, esse tempo que diminui do paciente com a gente, a tecnologia vai nos ajudar. Então, cada coisa é indicada, cada recurso é indicado para um certo tipo de paciente, mas de modo geral, o que vem a fazer a tecnologia é diminuir as distâncias tecnicamente entre os profissionais, ou seja, um profissional menos experiente consegue fazer alguma coisa muito próxima de um profissional muito experiente, porque tem guias, tem coisas que podem ajudá-los, diminui o tempo de cadeira desses pacientes e com o tempo vai diminuir um pouco o custo disso, porque a tecnologia é um pouco mais acessível, certo? Tem duas perguntas aqui em relação a questões de anestesia. As pessoas, então, duas perguntas sobre a anestesia. Se esse processo de anestesia para esse implante, como é que ele é? E para o tratamento, também evoluiu com as técnicas odontológicas? Para cirurgias, a gente tem alguns recursos que o paciente, para cirurgia não, qualquer tratamento, quando quer, ele pode dormir durante a cirurgia. Para isso é feita uma sedação, que quem já fez endoscopia, que é o mais comum para fazer sedação, sabe, você é sedado, faz um procedimento, quando você acorda, você não lembra do que aconteceu. Então, para cirurgias é mais comum fazer isso. Tem alguns pacientes que querem fazer os tratamentos mesmo sedados. Mas nesse caso, nós, lá na clínica, a gente chama um anestesista e temos a estrutura para fazer isso lá, de centro cirúrgico, e acontece isso na clínica. Quando a clínica tem menos estrutura um pouco, é mais difícil, porque tem que ter oxigênio, tem que ter o monitor, em alguns casos até os anestesistas levam em algumas clínicas, né? Mas tem que ter um contato com uma clínica de anestesia para fazer isso. Com relação às anestesias na boca mesmo, tem algumas tecnologias novas, que são anestesias que fazem injeção do líquido de forma computadorizada. O que significa isso? Eu programo para injetar tantos ml por minuto, então a injeção é mais lenta.
mas para te falar a verdade, eu não gosto muito disso, porque o paciente fica mais tempo com a agulha nele, apesar dele não estar sentindo dor da injeção, mas ele fica mais tempo com a agulha, então ele fica mais nervoso ainda. Então eu já cheguei a usar isso, mas eu não gosto muito, que seria uma das coisas que poderia acontecer. Tem também uns gás, que é o gás, a gente chama de aquele gás hilariante, né, que é o óxido nitroso, que a pessoa pode fazer. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Isso aí não precisa do médico anestesista para fazer. Coloca no nariz, aí faz o tratamento, o paciente fica meio que parece que tomou um pouco de uns 2 uísques, e quando você tira, melhora rápido, entendeu? Mas aqui no Brasil não é uma coisa, não é um tratamento muito difundido, o paciente não colabora muito quando vai fazer esses tratamentos. Então, essas são as atividades para anestesia melhores. Quando a gente opera um paciente, faz cirurgias, né, em algum paciente, por exemplo, com alguma demência, ou algum paciente com mais de 80 anos, normalmente a gente gosta de estar junto com o médico. Então, se é uma cirurgia de mais de meia hora, a gente gosta de chamar um anestesista, o pessoal da anestesia, da clínica de anestesia vem, faz a anestesia para a gente, e é mais seguro para o paciente também fazer desse jeito, porque o controle emocional já está feito ali por essas drogas, né? Porque esse medo do dentista, a gente faz todas as cirurgias com o paciente como monitor, a gente percebe que a pressão dele sobe um pouquinho, a frequência sobe, aí quando eu chego na sala, a frequência sobe mais um pouquinho. Então, a gente percebe essa... Eu queria falar até uma questão dessa parte emocional, que é muito bacana, cada vez mais os consultórios odontológicos, é claro que não todos, né? Mas os consultórios odontológicos têm tido cada vez mais um layout mais acolhedor, né? Mais desmistificando aquela sensação aversiva em relação ao atendimento odontológico. E pegando também para o lado emocional, nós estamos vivendo nessa fase de pandemia um aumento muito grande, né, da ansiedade e tudo mais. E aí aumenta-se para quem já tem o problema a questão do bruxismo. E aí, como é que anda a praia da neuropsicologia? Eu já ia falar da minha área, né, da neuropsicologia. Como é que anda a praia da odontologia para o bruxismo? Porque não é uma demanda muito simples de ser atendida, né, doutor? Realmente. O bruxismo talvez seja um dos maiores desafios que a odontologia tem, porque o bruxismo ele tem várias linhas de tratamento. Então, tem alguns pacientes, alguns colegas que gostam de tratar com medicamentos, tem alguns colegas que gostam de tratar com desgastes, com placas. Então, é uma linha que tem muita controvérsia e tem os pacientes... É difícil tratar esses pacientes, porque às vezes dá certo e às vezes não dá certo. Então, acaba tentando tratar os sintomas. Então, o paciente que arranja os dentes, ele tem desgastes em tem facetas de desgastes nos dentes. Então, por quê? Porque ele fica desgastando o dente. Então, a gente põe a plaquinha para poder diminuir esse sintoma e tenta e tenta fazer os tratamentos para poder essa tendência, mas nem sempre a gente consegue. Então, tem várias linhas de tratamento. Eu confesso que não sou especialista nessa área, a gente tem gente lá na clínica que faz isso, na verdade, o que a gente precisa de tratar desses pacientes é o equilíbrio. E depois que a gente dá um equilíbrio total do sistema todo, mesmo assim, tem alguns que não respondem bem. Então, tem vários especialistas aqui em Goiânia, a gente até... É bem difícil. É um desafio. Doutor Sigmi, Sigmi, né? É o hábito. O fã-clube é grande aqui, ó. O melhor do Brasil, tá cheio de elogios. Lobinha, um beijo para você. É bom que o fã-clube deve aumentar depois de
ícone da odontologia goiana. E é verdade. Que Muito bom. Sigmi, tem alguma pergunta? Nós estamos acabando, estamos nos 10 minutos finais. Muito esclarecedoras as suas colocações, principalmente para quem tem o cuidado e está meio perdido, né? De como cuidar, com que frequência. Tem alguma pergunta que é frequente no seu consultório que as pessoas fazem, que você queria comentar? Você quer comentar alguma coisa que a gente esqueceu de falar e abordar aqui? Vocês foram muito bem, né? A gente abordou muitos assuntos, foi legal até agora, né? Assim, eu acho que nesse momento é legal a gente falar das preocupações do paciente ao ir para a clínica por causa da pandemia. Então, eu tenho escutado muito isso, né? Nós já falamos um pouquinho no começo, mas eu gostaria de reforçar essa parte. Porque o paciente chega lá, ou às vezes ele nem chegou lá, né? Gostaria de fazer essa pergunta, mas os que chegam fazem. Doutor, mas eu não vou pegar isso aqui na clínica? Eu falo assim, ó, não vai ser fácil de pegar isso aqui, não. Quer dizer, em qualquer lugar que a gente está no Brasil ou no mundo hoje, a gente pode estar suscetível a essa situação. Mas consciência, com atenção aos cuidados básicos e com muita responsabilidade, a gente tem que seguir a vida. Não é? Então, você está com uma dor de dente, você tem que fazer um tratamento, não tem problema, a gente consegue fazer com muita segurança. Então, quando um paciente entra só para vocês terem uma ideia, meia hora de um paciente para outro em cada atendimento que a gente faz. Certo? Vamos supor o paciente, eu não quero ir de jeito nenhum, estou com muito medo, eu tenho comorbidades, tenho 80 e tantos anos. Então tá bom, vamos fazer assim, vou te atender às 7h30 da manhã. Não tem ninguém na clínica. Já se passaram 12 horas que o último paciente esteve na clínica. Nós já limpamos lá 12 horas atrás, vou limpar de novo na hora que chegar. Está todo mundo assintomático, testado. Então, não tem perigo. Vai ser atendido meio-dia, também não tem perigo. Mas, vamos supor que o paciente tem essa neura toda, eu atendo no primeiro horário, não tem problema. Por quê? Às vezes, você deixando de fazer, você vai chegar numa infecção mais grave. Você vai chegar numa situação que um dente, por exemplo, que poderia ser salvo, é perdido. Você vai chegar em situações mais graves, e eu estou falando de odontologia, mas não é só disso que eu quero falar de tudo. Quando você precisa de ir ao médico, o médico, vocês estão preparadas, nós estudamos para isso. Então, nós fazendo isso com responsabilidade, com ciência, não há problema nenhum. Obviamente que um paciente pode pegar a Covid no elevador lá do prédio, ou no estacionamento. Mas é difícil acontecer, mas pode. Então, se você tem muita comorbidade, está tudo bem, cuida bem da sua higiene, para você que não precise de ir até o dentista, não precisa de ir até o médico. Mas se precisar, vá. Nós estamos preparados para atendê-lo. Ontem, a doutora Elisa falou um negócio que eu achei legal. Ela falou assim, gente, nós temos que... você tem que visitar sua mãe. Fica de longe. A gente tem que estar perto dessas pessoas. Porque, às vezes, o mal que o distanciamento social vai fazer para nós é maior do que o risco de a gente estar dentro dessa pandemia. Então, a gente tem que seguir vivendo. O mundo não parou, vai continuar. E nós vamos, se Deus quiser, vamos sair lá na frente mais fortalecidos, etc. Então, essa pergunta, o que vocês estão fazendo para poder melhorar a nossa vida? Tudo. Obviamente que eu não vou falar aqui, eu passo o álcool 70 ali, fricciono durante tantos minutos, isso é coisa técnica, mas perigo de pegar lá, eu vou para a clínica, passo lá das 8, eu cheguei agora há pouco de lá, e eu também estou correndo risco, se for pensar assim. Então a gente está tomando toda a precaução para não ter problema. Com vocês também, com certeza. Não, como nós da saúde já vínhamos com essa
sensação sempre de que o nosso paciente pode estar infectado, né, assintomático, a gente tende a cuidar. E o importante é reforçar aqui que o Instituto Sigmi Taniguchi, ele é um lugar super acolhedor, né, Regiane? Nós fomos, ele tem esse layout maravilhoso que a nossa amiga Raquel fez. Você se sente super bem acolhido. É um lugar que você pode fazer o tratamento odontológico todo no mesmo lugar. E os devidos cuidados têm sido feitos. O que a gente precisa é realmente nos cuidar da nossa saúde. Foi interessante a última live, eu fui visitar um paciente, a doutora, foi ótimo. Depois da última live, meus filhos já me visitaram. É claro que não é para ser permissivo, né? Os cuidados, nós vamos continuar com os cuidados. Provavelmente. Vai visitar de máscara, fica de um lado da mesa, ela fica do outro. Qual o problema de fazer assim? Queria complementar só mais uma questão, que a gente até já tinha conversado sobre isso desde a época da Expo, que muitas vezes os profissionais de saúde, eles têm uma interação e preocupação com algumas áreas da saúde. Então, tá com dificuldade de locomoção, e aí? Tá fazendo atendimento fisioterápico? Tá com uma questão emocional ou cognitiva, e aí? Tá sendo acionado pelo pessoal da psicologia, o pessoal da fono, o pessoal da nutrição, e muitas vezes a odontologia fica um pouquinho à margem disso tudo. E eu acho que isso é tão descabido, porque é uma via aqui de tanto cuidado, de tanta funcionalidade, né? E a odontologia, assim, muitas pessoas, doutor Sigmi, assim, se aproximaram mais da odontologia buscando a questão da estética, que também é bom, também é bacana a gente se sentir bem, bonito e tal. Mas a questão da saúde, higienização e funcionalidade é algo que não ter isso é perder muito, né? Então, eu acho que verdade. A sua contribuição aqui conosco. Muito obrigado. Achei que foi ótimo, foi legal o papo. Realmente, a clínica é bem legal. A Raquel sempre consegue fazer os ambientes legais. Ela até colocou uns alguns vasinhos ali atrás. Olha lá que legal. Então, e é muito acolhedora e é graças a ela mesmo, né? Ela que faz, na verdade, ela que controla tudo lá. E aqui também em casa, né? Ok, Isa. Tá ótimo. Ó, foi um prazer. Muito esclarecedor as suas contribuições. Esperamos fazer esse momento mais uma vez. Estamos construindo nosso canal no YouTube. A gente vai colocar mais dicas lá para vocês. Muitíssimo obrigada. Cacá Rezende, minha amiga, um beijo. Estou bem blogueira, hein, gente? Beijo, um beijo. Semana que vem, nós devemos estar mudando a live para segunda-feira, com temas super importantes, e nós esperamos todos vocês. Vem coisa boa por aí, gente. Vai continuar sendo tão bom quanto. Então, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu mais uma vez. Doutor Sigmi, a nossa gratidão. Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês. Um beijo para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.